tarde, bom dia, boa noite. Bem-vindos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Boa noite, querido Caio, querido Camarão. Boa noite, Reginho. Bueníssimas. Ah, tá friozinho hoje, hein? Deu uma mudada no tempo aí, vocês perceberam? Isso aí, meu querido. Hoje, episódio 10. Olha lá, tá durando, hein? Porra, cara. Aliás, obrigado aí pra galera que manda mensagem, né? Muito obrigado. Manifestações de elogio e assim, de muita bondade, né? O pessoal é muito bondoso com a gente. Muito bondoso e muito paciente. Muito paciente também, né? O pessoal tá ouvindo, tem gostado. A gente tem aproveitado demais as dicas aí e o reposicionamento, enfim, né? De estruturação. Obrigado mesmo, galera. Vamos seguir cada vez mais. Inclusive, vou aproveitar para deixar a brecha de seguir a gente no Beyond the Cave, @BeyondTheCavePDC no Instagram. É isso aí. Beyond the Cave PDC no YouTube. Todos beleza? Todos os canais. Aperta o sininho lá, clica, faz a parada toda pra gente. Que dá uma ajuda, né? É isso aí. Ajuda a apagar as luzes do estúdio. Os impacientes também agora também vão ter também a sua vontade atendida também. Tem vídeos curtos. Tem vídeos curtos, cortes. Né? Quem não aguenta a minha divagação, né, cara? Quem não... Deve conseguir ficar 10 minutinhos lá, certo? 10 minutos todo mundo consegue, Esse né? é o famoso xerox da aula. É né? o xerox da aula. Normalmente tem que ter um xerox da aula, senão não tem graça. Bom, vamos ao que interessa. Hoje, dia 11 de novembro, temos uma convidada pela primeira vez aí, uma mulher, graças a Deus, para iluminar o nosso estúdio aqui. Soft power. Trazer um pouco da graça feminina. Doutora Carolina Zafalon, nossa querida Zafa, ginecologista e obstetra, formada pela gloriosa Faculdade de Medicina da ABC e especialista em medicina fetal. Ou seja, teve um caminho longo técnico aí, né? Boa noite, Zafa. Como é que você está? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em ser a primeira mulher do Beyond the Cave. É isso aí. Obrigada. Você merece, né? Acabou de voltar ao Brasil, aí então as boas-vindas são duplas, não só do podcast, como do nosso querido país te recebendo de volta. Muito aí. obrigada. Todos os obrigada. amigos que gostam muito de você, eu falo em nome deles. Sim, muito obrigada. Para quem não conhece a Carol, a Zafa, aí ela tem uma baita experiência atuando como médica fora do país. Trabalhou no Iêmen, Afeganistão, na Índia, e também uma experiência vasta no interior do Brasil, né? Nos rincões, além da nossa querida São Paulo, foi pro Piauí, pro interior do Piauí, pra Amazônia. Ela foi pro extremo exterior e pro extremo interior. Perfeito. É verdade, boa definição. Foi pros dois extremos aí. E muito por isso, a primeira de cara vem na minha cabeça pra te perguntar. Eu gostaria de entender esse processo que você passou de 6 anos de medicina, 3 anos de ginecologia e obstetrícia, depois medicina fetal, né? Uma coisa técnica que demora, um baita de um hard skill. E qual foi o processo que mudou na sua vida para você pensar em atuar em lugares tão longínquos como esses que foram aqui mencionados? Por que você não tá fazendo ultrassom? Boa. Na verdade, é um caminho até um pouco filosófico, como eu vou começar, vocês que gostam. Na verdade, sim, comecei a fazer psicanálise e certo dia a minha terapeuta perguntou: qual o seu sonho? E aí eu falei, assim, quando a gente não é pego na terapia, a gente fala muito do nosso sonho, que a gente acha que tem que ser nosso sonho, né? E naquela hora eu falei, ir pra um lugar bem longe atender. E ela olhou pra mim e falou, isso aí é muito fácil, né? Aí eu falei, mas assim, eu não me tocava desse desejo. E aí, na época, assim, só existia Facebook na época. Eu entrei no Facebook da faculdade, do ex-alunos, eu não lembro, e eu vi uma mensagem da Karina Oliani, procurando médico para atuar no sertão do Piauí. E aí eu falei, olha, é a chance. Uma baita aventureira também, né? Uma baita aventureira. E aí, enfim, entrei em contato com ela e foi assim que eu fui para a primeira missão do Piauí. E foi uma paixão, assim, de cara, de atender em áreas remotas, com pouco recurso. E
fazer uma medicina mais, assim, pensa diferente, né? A medicina que a gente raciocina diferente, que a gente toma conduta diferente, você tem que pensar muito não na conduta que você aprendeu no livro, mas no que a pessoa pode, no que eu tenho. Então, foi aí que começou. E eu acho que aí o bicho mordeu. Eu comecei a ir muito, assim, períodos esporádicos para essas missões. E aí eu fui tentando me encontrar na medicina. Eu fui para a indústria farmacêutica. A princípio, eu cobri a licença maternidade da Thaís. E aí eu fui cobrir a licença, eu gostava do meu trabalho, mas aí foi a primeira vez que eu tive um CLT, que eu não conseguia trocar plantão para ir. E aí, aquilo foi, assim, segurando, eu desesperada para cumprir um ano na empresa e conseguir as minhas férias, porque até então eu trocava plantão. Uma certa angústia de se sentir presa. Exatamente, exatamente. Deu uma cavadinha na caverna, né? Deu uma... Sabe o que eu acho uma coisa muito interessante? Num outro episódio, o Caio César estava falando do quanto que o médico é um profissional liberal e o quanto que ser liberto nesse exercício dessa função. O Caio estava falando sobre a honradez de fazer um bom serviço. Você zela pelo seu nome quando você é um profissional liberal. Sim. Porque você não tem empresa por trás. É só a doutora Carolina. É ela Sim. enquanto pessoa física, não tem pessoa jurídica. Então você é um liberal no sentido que você zela pela sua própria arte, a sua arte liberal. E era isso que o Caio estava falando no episódio atrás. E eu achei engraçado porque você começa a entrar nesse embate do o que é a sua arte e como você melhor exerce isso. Você fala muito bem de CLT, ou seja, você tem que entrar num certo escopo, você tá presa num certo contexto. E isso, para quem quer fazer liberalmente, é um problema bizarro, né? Sim, foi. Aí eu sei que, assim, primeiras férias que eu consegui, assim, cumprir um ano de empresa, eu coincidi minhas férias para ir para uma missão. E aí que me veio, eu tô trabalhando para tirar férias para trabalhar. Isso não tá certo. Episódio do Midas essa semana, a gente Olha fala que exatamente disso, O né? quão preso você fica ao sistema. E aí é um problema, porque você não imaginou, você não se desgastou tudo que você se desgastou para no final ser um escravo de luxo. E sonhar com as suas férias, né? Não faz o menor sentido isso. Senão teria feito outra coisa. Sim. Então, fere o propósito da missão de ser médico. É muito complicado isso. Tem muita gente que está nisso há muito tempo. Tem gente que passa a vida inteira nisso. É um problema de quem é profissional liberal. Sim. Não, sem dúvida. E o que chama mais atenção é porque normalmente essa via de saída a gente acaba encontrando em outros fatores, né? A gente pensa na via da prosperidade, que... Sim. E assim, é uma via muito externa e muito diferente do que nós médicos encontramos, né? Não sei se a gente consegue enumerar ou quantificar isso, mas quantos % dos médicos que tomam esse tipo de atitude, porque é muito confortável o outro lado, né? Você troca sua liberdade por uma certa estabilidade, né? Então eu acho que você pode até me confirmar se é isso, mas a impressão que eu tenho de que no momento que você está ali, né, no seu plantão e tal, e se você está insatisfeito, né, com a tua atividade médica, vamos chamar de assistencial, e pode ser uma atividade médica assistencial ultra especialidade, do outro especialista, você fazia ultrassom de malformação e tal, que, né, é um puta negócio que tem um monte de gente que gostaria de fazer, você está fazendo aquilo, você não está, né? Então, a nossa opção e a nossa geração, né, quando quer largar isso, larga em função de uma certa estabilidade, que me lembra a cama de Procusto, né? Que a gente já contou aqui, né, que assim, você está navegando ou caminhando na sua vida e aí chega alguém e fala assim, olha, deita aqui nessa cama, tal, que é gostoso, você vai ter um monte de... né, você vai, né, ter uma certa estabilidade, essa cama vai ser confortável. Só que aí na hora que você deita, ela vai te amputando, né, as tuas habilidades, metafisicamente, as tuas capacidades, as suas sementes de potência, né? Sim. O Mark, sem querer, você me provocou. O Mark Twain tem uma frase fantástica, ele fala o seguinte, a pessoa mais sensata que eu conheço é o meu alfaiate. Porque toda vez que eu encontro com ele, ele tira minhas medidas de novo. E eu acho engraçado essa ideia de medidas e a cama de produtos. Exatamente, você tem que se remedir, você tem que se redimensionar num certo momento. E pensando nisso, o que você encontrou lá, assim, no interior do Piauí? Ou como é que foi essa experiência ali? Na verdade, eu acho que foi uma
talvez uma medicina mais imediatista, assim, sabe? Mais resolutiva. Você percebia que você resolvia os problemas da galera mesmo. Eu acho que foi. E eu acho que, assim, não dá pra esconder. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de escutar as pessoas falando outra língua, de entender como aquelas pessoas vivem. Então, eu acho que isso também me atrai. Eu acho que não é só a medicina, mas talvez, assim, ter a oportunidade de conhecer uma comunidade indígena no meio da Amazônia, que não tinha contato com tanta gente, que se eu fosse fazer um turismo eu não ia chegar. Então, eu acho que também tem muito isso por trás aí de tudo, de eu conseguir discutir coisas, assim, que eu nunca achei que eu ia discutir, sabe? Não, sem dúvida. Mas até, eu acho que a própria prosperidade poderia também dar isso, né? Você vê muita gente que trabalha, junta dinheiro e para às vezes conhecer um lugar aqui, viajar e conhecer uma cultura diferente. Tem essa questão, mas acho que tem uma coisa virtuosa que é maior até do que o conhecer aquilo que não é do nosso dia a dia, que é o que te atrai aí, né? Tem uma virtude da ação mesmo, sabe? Porque a gente fala, né? Não, vou fazer isso, fazer agora. Você chegar e largar o seu CLT, ou então o seu ultrassom, arzinho condicionado, coisa fina, pra entrar no busão, ou então pegar um avião, ir pro interior do Piauí ou do Afeganistão para ajudar os outros e isso te completar, cara, estoico, Eu acho que tem uma ideia do conhece-te a ti mesmo aí. Total. Eu achei que você estava falando muito disso. Agir de forma virtuosa mesmo. Mas, e aí eu acho que tem a ideia de você se conhecer no sentido que na faculdade te dão uma técnica. Legal, mas o que você vai fazer com a técnica? Esse problema é só seu. Nenhum professor vai te ajudar a resolver isso. Sim. E é muito louco porque enquanto a gente é treinado pra técnica, ninguém fala, tem outra coisa que você tem que prestar atenção também. Demora um certo tempo. E ele vem de crise normalmente. A gente já teve essa conversa, vem de dor. Dói sair de onde você tá e dar um salto. E você dá um salto de fé. Você fala, tomara que dê certo. Cruza os dedos, fala, tomara que dê certo. Como é que foi esse seu salto de fé? Quer dizer, que hora você fala assim, cara, eu lembro quando... Eu vou e foda-se. Não, então, eu acho que foi, assim, do que a gente tava falando, assim, é total isso mesmo que vocês estão falando, do preso, do CLT. E eu acho que eu falaria mais uma coisa nesse sentido de médico. A gente, por mais que a gente tenha coisa do ganhar dinheiro, eu vejo que a gente tem muito a dificuldade em cobrar, assim. Eu vejo isso muito, assim, em todo mundo. Então, assim, tudo que eu fiz no começo, eu fazia voluntário. Muitas vezes eu ainda pagava minha passagem, eu pagava minha estadia. E aí eu me olhei falando, eu posso ganhar dinheiro com isso. Que até é uma coisa que eu tento mostrar para todo mundo, que eu ganho dinheiro com isso. Eu não estou indo lá fazendo boas ações. Eu simplesmente encontrei um emprego dentro da medicina, que, assim, meu salário, até eu tento falar isso, assim, muito para as pessoas, assim, meu salário ele é menor do que o que eu ganharia aqui, mas vamos fazer a conta. Eu passei 3 meses sem gastar R$1. Ele caiu na minha conta. Será que se eu fizesse o balanço, eu perdi, eu ganhei? Então eu acho que tem isso também, que foi a hora que eu falei, não, eu gosto disso e eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou viver disso, não é nem ficar rica, mas é o viver disso. Eu tô esperando você terminar só pra fazer porque eu entendi o que você falou, você vai ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro enquanto make a living. Pagar as contas. Pagar minha vida. Me sustentar. Por exemplo, você não quer montar uma empresa que faz isso e você vai estar mais feliz quanto mais médicos estiverem trabalhando para você na sua empresa. Exatamente. Ou que ela vai ver o extrato no final do mês e fala assim, uau, fechamos melhor. Ela não tá fazendo isso. Ou você tá indo pra Amazônia também para descobrir uma planta lá porque você quer descobrir a molécula. Não, você quer trocar ideia com a tiazinha lá e exatamente. Não sei o que. Eu acho que tem esse perfil um pouco meu, assim, eu não tenho uma grande, por exemplo, chegar e falar, nossa, comprei um carro, eu tô muito feliz. Não, eu não tenho esse tipo de alegria. Tá vendo como não tem nada a ver com ganhar dinheiro? Eu entendi que ela falou, ela tava falando ganhar dinheiro. E ela tá correta, mas não era sobre ganhar dinheiro. Não era ficar rica. Isso. Não, e ela, eu acho que ela puxou muito pro egoísmo racional. De quando você ajuda os outros, você tá ajudando a si mesmo. Você falou isso já. E quando ela me falou, eu lembrei de você. Você falou um tema, uma palavra, um conceito. Aí você tem que explicar, porque a gente tem que
explicar conceitos aqui. É, Você usou um termo. Any range, né? Any range, Exato, se vocês puderem só dar uma destilada nisso, vale a pena. Eu vou falar um pouco que eu posso contribuir, mas assim, Ayn Rand é a fundadora do objetivismo, que é uma filosofia, no qual ela fala, dentre outras coisas, que o indivíduo por si só é o ente mais importante que existe, né? E todas as suas decisões são baseadas, como já aproveitando o Mises, para diminuir seu desconforto ou aumentar o seu conforto. Só que ela fala que, nesse ponto que a gente está falando, que o altruísmo em si ele não existiria. O altruísmo ele é um subproduto do egoísmo racional, que é você, quando você faz alguma coisa para alguém, um bem para alguém... Você não existe ação puramente altruísta. Você nunca vai ajudar uma pessoa só por ajudá-la. Sempre vai ter algo para você. Se você fizer algo para alguém, tem alguma volta. É isso que eu quero dizer. Não existe ação pura altruísta. Por mais que você esteja ajudando alguém, você está ajudando você antes de ajudar alguém, porque você está satisfazendo o seu desejo de ajudar. A mãe que se jogou no tiro para livrar o filho, ela Sim. se jogou porque ela se sentiria pior se o filho tivesse morrido. Então Sem ela dúvida. estava trabalhando para ela. É isso. Esse é um puta Acho que esse é problema. o exemplo mais claro do que o Maradona... Isso é um puta Sim. problema. O Caio e o Caio aqui... Eu não a gente consigo não já- discordar. Mas eu vou ficar quieto. A gente já degladiou, mas ela tem uma Não, mas certa razão. Pelo menos é esse a temática. Mas é muito do que a Zafa falou. É isso. Ela tava falando disso. Tomando outro enfoque, por exemplo, a gente estava falando, né, aproveitando essa semana que vai o episódio do Midas, né, que aliás quem não assistiu, por favor, assista, né, e assim, a gente fala lá, talvez a educação financeira seja a primeira, se você quer fazer uma coisa que nem a Carol, se você quer viajar e tal, a primeira coisa não pede pro teu pai pagar pra você e tudo mais, então crie uma profissão, dê aula de inglês, né? Você vá fazer alguma coisa, pague o seu custo fixo, né? Faça isso para poder você agora Limpe o seu quarto. Limpe o seu quarto, pague o seu boleto, tal, porque isso que vai te dar autonomia para você tomar essa decisão. O quanto que você vai juntar, isso é de cada um, né? Tem gente que quer brincar logo, quer correr logo, tem gente que quer ter mais segurança para poder começar a brincar. A palavra grega é autonomia. Eu me dou minhas próprias regras. A partir do momento que eu banco minha vida, eu começo a ser dono do meu próprio nariz. Tem que ter tem que ter um trampolim a partir daí, enfim. Tem, mas para completar meio que a Zafa falou, vou parafrasear a Sêneca aí, um bom caráter é a única garantia de eterna e despreocupada felicidade. Ou seja, ela está preocupada em fazer as coisas certas. Ponto final, é isso que agrada a ela e é isso que deve trazer felicidade a ela, se é que eu não sei se eu tô... Não Não, assim, eu acho que até isso, assim, é uma medicina que muitas vezes, principalmente agora, eu acho que nessa minha última experiência. Que é Conta um pouco aí, vai. Eu vou contar um pouco até do lado técnico da coisa, assim, que foi Boa. muito do que você Sim. falou, do a gente aprende uma coisa e depois você, entre aspas, não é que você desaprende, você faz diferente. Porque, assim, eu estava num contexto que ter uma cesárea era um estigma. Então, assim, eu fazer uma cesárea, pra mulher receber e falar, vou te fazer uma cesárea, ela sofria muito. Era um problema pra ela fazer a cesárea. E muitas vezes ela preferia que o bebê morresse. Porque... Só pra esclarecer, você estava no extremo interior ou no extremo exterior? Eu tava no extremo exterior. Ah, tá. Isso. A gente está no exterior. É importante. Aonde? Eu tava no Afeganistão e... Bem extremo exterior. E, na verdade, assim, tem uma questão da mulher... assim, para a mulher dar muitos filhos é um status, né? A mulher, a multípara, ela tem um status. E a partir do momento que ela tem uma cesárea, ela sabe que ela não vai poder procriar tanto quanto se ela tivesse muitos partos normais. Procriar tanto é quantos filhos? Assim, a gente tinha bem uma média de 8, É mais 9. ninhada, né? É tipo um marcador de incompetência. É É um um marcador de incompetência. É, um marcador de incompetência. Porque o propósito da mulher é procriar em algumas sociedades. E assim, é tão engraçado até, porque assim, eu tinha uma paciente, chegava uma paciente com cesárea anterior, ela era tratada como
problema, assim, sabe? Olha pra ela tem uma cesárea anterior, cuidado. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, tinha isso, então tinha essa opção da mulher de não querer cesárea. Então, com isso, eu fazia muito parto normal que eu aprendi que eu não devia fazer aqui. Sim. Então, por exemplo... 5 quilão saindo. 5 quilão saindo, eu tinha Pélvico. Eu tinha, inclusive, o que eu sempre aprendi. Gemelar, quando o primeiro é pélvico e o segundo é cefálico, é impossível de nascer de parto normal. Eu fiz uns 10. Então, assim, é difícil, mas não é impossível. Sim. Então, eu acho que vai coisas que, assim, eu acho que eu não correria o risco aqui pelas prioridades. Sim, não. E porque é você simplesmente ignorar o custo-benefício, Exato. né? Então, você falou em nome de uma fé ou uma crença superior, né? Você tá lá. É um humanismo renascentista que não chegou para essa senhora grávida naquele momento. Então, assim, é isso que é muito louco, né? Que ela tá falando. Ela tem uma formação ultra técnica, especialista num centro fudido, né? E todo mundo tá cagando pra essa especialidade dela lá, porque a mulher, ela prefere antes morrer tentando dar o filho do que saber se o filho tá em má formação, se não tem, que chama esse planejamento familiar. Foda-se. Então, assim, o que a gente tem de... Isso que é muito louco, né? O choque de o que a gente tem de valor choque aqui... cultural, né? Muitas vezes não é valorizado lá, né? E é uma cabeça muito diferente, assim, né? Às vezes eu tinha que dar umas respiradas, sabe? Onde é que eu tô? Primeiro que o aborto era legal. Então, assim, eu pego o mal formado aqui, eu acompanho o mal formado aqui. Lá, eu interrompia. Lá não e tem mal muitas formado. vezes eu ficava falando, não, mas precisa ver, precisa confirmar. E não, resolve. As pessoas falavam pra mim assim, hã? Como assim? Eu falava, não, acho que eu tô muito brasileira. E assim, eu fiquei 3 meses lá e no fim eu ainda tava bem brasileira. Assim, eu percebia que é uma bagagem que a gente tem, que eu não conseguia fazer o diagnóstico de mal formado, que eu peguei muito mal formado, ainda pela minha especialidade eu pegava mais. E a minha conduta, quando eu pego aqui, não é falar, vai pra sala do lado, a gente vai induzir, vai terminar a sua gestação. Então, é uma coisa que... Mas existe uma questão ética ali, hein? As sociedades antigas, os gregos, os romanos, os espartanos e os romanos, quando uma criança nascia, existia a opção do pai, que era o pater familias, de escolher se ia pra frente ou não. Se fosse mal formado, ele falava assim, expõe os elementos, deixa lá numa coisa, a natureza toma conta. Um urubu ia comer, uma hiena ia pegar, ia morrer afogado na chuva, não importa. Alguma coisa aconteceu porque aquela sociedade não tinha como dar conta de alguém mal formado. Era só um ônus social. E eu tenho certeza que eles vêm dessa forma. Eles vêm dessa forma. Porque é mais primitivo. Essa cultura ela nasce de uma necessidade, né? Porque não tem humanismo, né? Da valorização da vida. Não dá ainda, não chegou nesse nível ainda. É duro a gente falar, parece preconceito. Não é o conceito, não é preconceito. Não, eu acho que até assim, são coisas que você estando lá, você precisa estar com a cabeça aberta até pra isso. E você vê que você tá num país em guerra, e o que eles falam é isso, ter um filho é ter nenhum. Então, porque você ter um filho, esse filho, a chance dele morrer... Não vai vingar. Então, o número de filhos é alto, mas os que vão chegar na vida adulta não é alto. Então, e tem mais uma coisa assim, do mal formado, essa cultura de interromper, ela é muito ligada, até o que eu falei, da mulher procriar. Se a comunidade sabe que essa mulher teve um filho mal formado, eles vão falar, essa aí não presta. Ela deu filho mal formado. Acaba com a própria vida dela. Então, e a vida da mulher numa sociedade dessa é o que a sociedade diz que ela é. Exato. Né? Tanto é que por exemplo, você vai ver lá o Versos Satânicos, talvez. Salman Rushdie. Então, esse cara, ele escreveu, e ele teve que sair, né, e ser expatriado na Inglaterra, e ele não fez nada demais, mas assim, ele foi expelido, expurgado Fátua. Posso fazer um adendo? Isso porque, assim, teoricamente o regime do Talibã, ele tá voltando agora, né? Isso depois de 20 anos de influência americana no lugar, né? Então, você já tem ali... Quanto que os Estados Unidos não colocou de dinheiro para poder pegar o Bin Laden e X ou QY, não vamos nem entrar nesse mérito ou não,
Mas, teoricamente, Isso isso é é de uma pra- sociedade que passou por 20 anos de, entre aspas, americanização. Então, isso é pra quem acredita na evolução da história, né? Ou de que você colocar dinheiro, ou educação, ou o que quer que seja de ativo ocidental, você tá tornando uma sociedade melhor. Você tem dúvida que nos Estados Unidos não tentou infundir, vamos chamar esses valores humanos, lato sensu, durante esses 20 anos? Não, concordo? Deu um mês, os caras já estão... Quem que os caras preferiam lá? Fala pra mim. Então, assim, Como é que era não- a população assim? Como é que era a visão do afegão médio, literalmente? Esse é o afegão médio mesmo. Nunca foi tão propícia essa expressão. Foi muito boa. Na verdade, assim, eu acho que todo governo tem apoio, né? Então, tinham as pessoas que apoiavam. Tinham as pessoas que... A grande maioria, assim, das pessoas que eu convivi eram contra. Uhum. Mas também tinha uma postura de, já que eles estão aí, a gente precisa continuar a viver. Não Na se questiona. verdade, Deixa rolar. assim, deixa rolar, vai ser ruim, a gente tá com medo, se a gente pudesse a gente fugia, mas a gente não pode, ou quem pôde fugiu. E na verdade, assim, até é o que eu falei, assim, eu acho que eu assustei muita gente por estar lá, eu recebi muita mensagem de como é que você tá. Puta que Tudo pariu, lá. cara. Assustou. Tava todo mundo achando que eu tava, né? E eu até falei, de lá eu não vi nada. Se você puder só explicar pro pessoal que tá ouvindo a gente entender o momento histórico. Que você Fala, porque chegou e o que aconteceu logo depois. O que aconteceu depois que você chegou lá? Só pra contextualizar. Eu cheguei na metade de julho e foi quando começou as tropas americanas a saírem. Em agosto, o Talibã assumiu. Tranquilo, né? Você já era um bom Fácil, momento velho. pra chegar no Morro negócio. tá uma uva. Mas Morro tá uma uva. até teve um momento que eu falei, não sei quem que mandou mensagem, eu falei assim, gente, desculpa decepcionar, mas eu não vi nada. Eu não vi nada. E assim, não é todo mundo, não é decepcionar não, a gente quer você bem, mas realmente eu não vi nada. Não, eu tô bem, eu só não sei quando eu volto, quando é que vai ser eu volto. Exatamente, se- mas- O Isso país era que eu Cabul? tava ruiu, Não. mas fora isso tá tudo bem. Eu tava num vilarejo mais pro sul, perto do Paquistão. Eu não estava em Cabul. Eu não estava... Na verdade, a região que eu tava era uma população quase 100% Pashtu, que é a etnia do Você Talibã. tava no interior do Afeganistão. Tava Você não no tava na interior do- capital. não estava na tava na capital. capital. Não Ela tava mais estava. Ela longe. conseguiu estar no extremo exterior e no extremo interior ao mesmo tempo. Viu? A sua pergunta foi ambígua. Ela conseguiu estar no pior no Puta que sei pariu. lá. Uma curiosidade minha, cara, nesse local, por exemplo, como que é essa medicina hospitalocêntrica que a gente está acostumado aqui? Estrutura, como que funciona isso? Então, na verdade, eu fiquei dentro do projeto, eu não saí na rua. Então, assim, quando eu falo que eu não vi nada mesmo. Eu morava, assim, pra entender mais ou menos é como se eu morasse num condomínio, eu morasse num bloco e o hospital era no outro. Então, eu só fazia esse caminho por dentro. Então, até, assim, o que me colocava como... Eu tinha um recurso, que a gente estabelece recursos, né, de saber que estava tudo bem, que era a troca de plantão. Porque eu tinha staff nacional e o staff nacional era 100% de mulheres. Então, elas trocavam plantão e eu falava, alguém foi e alguém chegou. Então, tá tudo bem na rua. Então, era meio o que eu conseguia saber, que elas estavam circulando. E, assim, lá, assim, eu trabalhei numa apenas maternidade, não tinha outro, nada. Era Sem só gineco. Na verdade, era só obstetrícia, a gente não tinha UTI, na verdade a gente... Nenhuma das duas, nem neo nem adulto. Não, nem neo. Neo ainda tinha um pouco mais, assim, mas não Um puxadinho aqui e um puxadinho ali. Mas o UTI adulto não tinha na província, né? Na verdade, o UTI adulto era uma coisa bem... Na verdade, a gente contava muito com o anestesista, que às vezes, assim, tinha casos piores, ficava na RPA, né, do centro cirúrgico, que a gente conseguia segurar até mandar pra capital. Qual a população? Tem ideia? Não tenho é só ideia. pra- Eu não tenho ideia, mas aí foi tudo lá dentro e, assim, na verdade, é bem parecida com a nossa, mas a gente trabalha muito com midwife, com parteira, né? Então, assim, o papel do ginecologista é um pouco diferente do que eu sempre vivi aqui. Então, Tô curioso. era uma maternidade de 70 partos dia e a gente tinha um ginecologista. Se for pensar, é surreal, mas eu tinha 30 midwives. Então, assim, eu só fazia parto complicado, eu cuidava das patologias e fazia cesáreas.
Então era praticamente para isso. Os partos normais, até esses gemelares aí, eram tudo elas que faziam. Então era um pouco isso que era um esquema. Fazer nascer não é diretamente relacionado ao obstetra lá. Não, tanto é que o coordenador médico, ele falou uma coisa pra mim e me marcou isso, porque eu acho que até isso que eu buscava um pouco da obstetrícia, assim, que ele falava assim, você é obstetra? Eu falei, sou obstetra. Quando ele foi me conhecer, ele falou, então você tá aqui pra tirar os bebês que não querem nascer. Eu falei, E era isso mesmo. Na verdade, eu fazia só os bebês que nasciam. É fórceps cesárea. Fórceps cesárea, na verdade, a gente fazia mais vácuo até Vácuo-extração? lá. Era mais isso. Então, uma coisa que eu também nunca tinha feito, eu fazia versão externa, versão interna, esse tipo de coisa, e cuidava da patologia. Então, sangramento. Vácuo-extração, que pelo que eu tô imaginando, é tipo um desentupidor de Tipo um pia. desentupidor, exatamente. Aí até, na verdade, foi uma coisa que eu falei assim, eu acho que eu preciso aprender a tirar o bebê depois da cabeça, porque quando eu tava lá, eu tirava a cabeça e depois a midwife fazia o resto. Então eu falei, não, eu preciso, agora que eu voltei, eu preciso lembrar como é que tira o corpo. Então eu só tirava a cabeça. Tá respirando, agora aqui é contigo. Agora é com você. E deixa eu, complementando pra gente talvez depois me sair um pouco da parte técnica, com essa questão, juntando essa questão cultural, que você falou da questão da cesárea, junto com essa falta de recurso que talvez você tivesse, que você não conseguia ter a mesma coisa que talvez tenha aqui em São Paulo. Qual que, tirando esses dois arcabouços que são técnicos, qual que foi a parte de contato humano que você percebeu que era extremamente diferente do que a gente tem aqui, entendeu? Olha, de contato humano, eu vou falar uma coisa que pra mim foi muito surpreendente, o que me, assim, obviamente eu não falava a língua das pacientes, né, então era muito difícil, assim, o contato era muito por olhar, né, ou então pedindo tradutor, tudo isso. Mas o fato de você ser mulher facilita isso? Na verdade tem que ser. Na verdade não existe... Não existe nenhum staff masculino, que até eu tentava acalmar minha família. Eu falava, não, calma, gente, ninguém me fazer nada. Eu sou mão de obra essencial aqui. Foi por isso que eu não fui, velho. Eu tava cagando. Quando eu fiquei sabendo... Foi por isso que eu não fui, pô. Eu tava cagando, porque eu falei, esse bando de louco que tá lá, a mina tá expatriada, ela não tem nacionalidade. Sei lá, velho, ela tá andando na rua, foi comprar uma maçã na rua. Que é essa maluca, que é essa cara de afegã que ela tem? Não, então, e eles falavam pra mim assim, fica tranquila, você passa pela gente. Eu me sentia segura mesmo, porque eu falei, não, eu sou bem parecida com eles. Era uma múmia, né? Só tinha o olho. Só tinha o olho. É o que parece. Moreno, então tamo aí, né? Mas a relação humana, assim, era profunda? Como que era? Ou era uma coisa mais superficial? Não, era bem... Na verdade, assim, eu até te falo por staff. Na verdade, meu contato maior, assim, de população, foi muito staff nacional. Então, assim, tanto médico quanto parteira, que foi, assim, foi aí que eu sabia o que estava acontecendo, eu entendia o que era cultura, o que fazia, o que não fazia, foi um pouco delas contando. Então, eu ia perguntando, mas também, assim, não chegava, pá, me conta, né? Sempre eu tentava estabelecer um laço. Diferente de ser impositivo, né? Exato. Estabelecer um laço, eu perguntava muito, eu tinha muita dúvida do casamento, como é que era. Mas e aí? Como é que é o casamento? E aí, como é que... Então tá, segunda mulher, como é que funciona? Então eu tinha esse tipo de curiosidade. E aí? Você quer saber? Todo mundo quer saber. Todo mundo. Depois você falou isso, nós precisamos gastar um tempinho. Então, vamos lá. Pra falar disso aí. Não sei se fui só eu. Mas pode até 4, né? Fala assim, você pode ter 4 mulheres. Você fala assim, como é que é? Explica melhor como é que é essa vida. É assim mesmo. Na verdade, o casamento, o homem escolhe uma mulher, né? Mas assim, isso eu não consegui entender, isso eu juro que eu cutuquei, porque assim, todo mundo anda de burca. Sim. Então, eu não sei como que ele vê essa mulher pra escolher. Eu tinha essa dúvida. Não é arranjado? Família, Arranjado, não, é arranjado de família, mas normalmente o homem escolhe. Ele fala, eu quero essa. Só que eu não consegui pegar muito qual o esquema. Como que era que ele escolhia. Eles escolhem cabra, né?
Entendo o que eu tô querendo dizer. A mulher existe uma ideia de posse, posso estar enganado. Isso, total. Então, da mesma forma que você escolhe uma cabra, É um de um homem ativo. para homem, ele fala, deixa eu ver sua filha. Em alguma forma, ele tem que ver a filha do cara com que ele tá negociando, eu imagino. Eu não sei se tem, assim, questão de ver foto, ou então até, assim, teve uma história que eu escutei, que chegou um advogado na cidade, e ele falou, eu quero uma mulher que trabalhe, que seja isso, que até, na verdade, ele casou com uma das médicas, porque tinha um perfil meio do que ele queria. Então, aí você vai direto pra família e a família autoriza ou não o casamento. Então, normalmente é assim que acontece. E o homem tem o direito de solicitar a segunda esposa, a terceira esposa, quando ele quiser, desde que ele possa bancá-la. Justo. Desde que ele possa No mínimo que bancá-la. você esperaria, né? Não. Mas fazer só uma pergunta. A primeira, por exemplo, porque eu imagino que a primeira tinha pretensões, falar, tá, de repente parece uma outra, e imagino que talvez às vezes 10, 15 anos depois, no sentido que ela é 10, 15 anos mais nova. Como é que se dá isso no mundo feminino? Então, na verdade, até eu tive uma reação lá que a minha mãe falou assim, é por isso que você não casa. Porque foi assim, ó. Porque foi o seguinte, a primeira esposa, ela é aquela que tem que dar filho, que ela tem que cuidar dos sogros e tem que morar nessa casa, né? Na verdade, ela tem que... Cagada se é a primeira Ou seja, Não, ela é a buroca. É a esposa. Você ficou a buroca. Exatamente. A sua é a buroca. funça. Aqui, ó. É a Aí, exato. A funça é sua. A funça é sua. Aí a segunda é pra diversão. Se tiver filho, teve. A primeira, velho. A primeira não é uma boa. Que dó da primeira. Então, Sacanagem com a primeira. E ela não teve nem, não pôde nem falar não, né, velho? Ela ficou Senta grávida. na graxa. Ela ficou grávida 9 vezes. Exato. São Nasceu 2 de parto Ela ficou né, grávida- normal, Não, não. sentado. só lembrar. Cesárea, duas? Se tiver duas cesáreas, os caras já mandam direto já pro cemitério. manda. velho. Se ela ficou grávida 9 meses, ela tem 81 meses de gestação. Velho, essa mulher ficou 8 anos, 7 anos grávida. Ela ficou 7 anos grávida, pelo Quer relacionamento. carregar o piano, né? Ela faz a burocra da família, toma conta do sogro e tal, e depois entra aquela... Então, de aí novo. entra outra que é apenas para diversão. Se engravidar, engravidou. Se não Tá no engravidar, não lucro. engravidou. Aí eu falei, gente, mas é muita vantagem ter segunda esposa. Cara. Eu E a achei terceira, super então? Então, tenta. Então, vai e aí? Vai né? melhorando, né? Você sei. só- Não, eu já não sei, não cheguei Não tanto, chegou na né? terceira. Se tivesse capitalismo lá, falar assim, ó, tenho vaga, eu cobro tanto pra Pois ser é. quarto, o dote é tanto pra ser quarta esposa, loucura, né? é o mais alto, né? Aí vai aumentando, né? É, mas assim, do mesmo lado, assim, é que eu falo, é que a questão cultural, ela entra aí, que ao mesmo tempo que eu ficava instigando fazer várias perguntas pra entender como era, elas também voltavam umas perguntas pra mim, muito surpresas, assim, sabe? Mas Tipo? vocês têm namorado, né? Vocês namoram. Mas vocês já tiveram mais de um namorado na vida, né? Então, assim, pra elas isso também é curioso, né? Então, você faz a pergunta chocada, mas você também recebe uma que você acha tão normal e vem com um choque, assim, como que é isso, né? Como é que você conhece uma pessoa e Você tem você isso, namora né? e não casa com ela? Como assim? Então tem... E essa- assim, me instiga assim, a educação média dessas pessoas, ou existiam mulheres que tipo tinham aspirações, aquela história do vídeo de Hollywood sempre, né, do filme de Hollywood. Então, a menina que nasce numa situação social dessa e que quer estudar e tal, que era o teu sonho quando você era criança, mais do que o teu sonho, que é o que a tua mãe te estimulava, que o teu Sim. pai te Estava estimulava. aberto pra... Você Estava vai, né, ter a sua autonomia e tal. Numa sociedade tão fixa, né, desse jeito, esse tipo de personalidade era frequente nos pacientes que você atendia? Tipo Então. assim, Questionador. questionador ou até pessoas que querem estudar por estudar, porque querem ter uma posição financeira e um certo Busca da verdade. feminismo, entendeu? Um feminismo positivo, no sentido de afirmação, De libertação. de libertação. É um humanismo. É um humanismo feminista, É vamos, isso. né? Exato. Seria a parte libertária do feminismo, que é a Isso. parte boa. Que, Isso, né? fantástico. Eu tô entendendo. Na verdade, é difícil eu responder essa pergunta, porque com as pacientes eu não trocava ideia.
Então eu trocava ideia com um público que talvez já fosse esse público mais revolucionário, que eram pessoas que trabalhavam comigo. Então eu tinha... Essa história, então, de relação médico-paciente só existe no Ocidente. Não. Na verdade, assim, existe entre eles, mas eu tinha a barreira da língua, né? Então, assim, eu me relacionava com o paciente, mas sempre por intermédio de alguém, né? Tá, Então era muito uma questão É muito mais apenas de técnico tá com do que dor, empático, não tá né? com dor, tá sangrando, não tá sangrando. Então eu não conseguia Ele tá saber da interessado vida. se você sabe fazer nascer e não o que você tem pra dizer. Exato. Então, Tá era- mais, lógico, muito melhor, mas tá mais do ponto de vista mais mecânico do que do Sim. ponto de vista mais Sim. bedside manners, relação médica. Sabe o que eu acho curioso de tudo isso? Porque como o Caio trouxe a questão aí do feminismo, né? Eu vou fazer uma colocação aqui, eu sei que tem uma questão política envolvida, mas assim, a gente vê claramente muitos partidos aí ditos de esquerda defenderem o Talibã, né? E esse tipo de regime, e ao mesmo tempo a grande maioria dessas pessoas que levam esse feminismo a esse ponto também são do mesmo lado, né? Então fica uma coisa um tanto quanto ilógica e irascível. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu entendo. O que você tá falando, eu vejo assim, como aquela política feminista de uma pessoa que ela acha legal a ideia de ser desprendida ou do direito da mulher e tudo mais, que ninguém questiona isso. Perfeito, né? como indivíduo, né? Como Mulher como indivíduo. Exato. Mas não tá na prática, né, cara? Quando você vai largar pra ir pra Amazônia, pra fazer... Não tem... É o técnico, é o comentarista de futebol do programa das 18, né? Ele não jogou, ele não tem atuação como técnico, né? Mas ele dá o palpite dele, né? E o quanto isso é distorcido numa realidade dessa, porque por mais chocante que pareça isso, né, e por mais aviltante que pareça isso, né, de tolir a liberdade das mulheres, você sentia mais conformação ou mais indignação com a condição social lá? Então, na verdade, eu ouvi algumas notícias até que você estava falando, teve muitos posicionamentos, e eu tinha muita vontade de falar, peraí, vamos conversar? Porque eu acho que teve muito foco aqui em muita coisa que elas não estavam nem aí. Ou seja, sendo usadas, né? Então, eu acho que... E tem coisa que, assim, sim, os Estados Unidos estava no poder durante 20 anos, mas o outro governo continuava lá, eles estavam lá. Não foi que desses 20 anos eles não existiam, né? Eles não tinham o poder, mas eles estavam por lá. Estavam fazendo influência, Eles né? estavam por lá. Exercendo influência. Eles estavam por lá. Então, assim, tem o que eu sentia das mulheres que eu convivia era o medo de não poder trabalhar e não poder ir para a escola. O medo era esse. E não era o medo de agora eu tenho que usar burca. Até chegaram a me falar, até lá dentro mesmo, me falaram, você não está na capital. Porque a vida da capital vai mudar muito. Aqui você não tá vendo mudança porque você está no interior. Sim, pode ser. Sim. Mas eu sentia um foco muito forte no que não era o grande problema. Então, eu sentia assim, que era o que eu ouvia muito, que dava essa sensação, assim, de sim, precisa ser discutido, precisa olhar por elas, precisa tudo isso, precisa. Mas é muita coisa que acontece. É muita coisa, e não é de hoje. Isso aí talvez seja o último dos problemas, né? Então, acontecem coisas que impactam na vida dessas pessoas, dessas mulheres, talvez muito mais imediatas, né? Do que a possibilidade de dirigir ou não, Exato. ou achar ou não. E eu até acho que assim, eu até estando lá, eu comecei, assim, até seguir muitas páginas de mulheres pra tentar entender mesmo. E eu acho que tem certas coisas que elas fazem porque sim, elas querem, né? É opção. Então eu acho que o que se fala tanto é dar a opção, né? Eu acho que é isso que tem que se falar. E aí, será que é escolha? Será que não é?
Eu acho que muita coisa não é, mas a gente tem que olhar pra isso, pro que não é escolha. Vamos lutar pro que não é escolha. Ah, não, que a sem escolha dúvida. tem que... Então eu acho que foi nesse ponto. Tem uma grande questão filosófica aí que se a gente começar a impor valores ocidentais sobre o resto do planeta, nós viraremos uma tirania bem rápido. Sim. Bem rápido, todo mundo vai ter que comply, né? Todo mundo vai ter que obedecer às regras do Ocidente. E isso cria um problema. E se fosse o contrário, então? Então, se a gente estivesse atrás e estivesse na frente e falasse agora vocês têm que todo mundo usar bolsa, eu falasse, pera lá. Não, eu concordo, complicado mas isso. eu vou. Você mesmo já falou isso, né, cara? Será que o Ocidente sabe o que ele quer? Porque a gente não tem dúvida do que o Talibã sabe o que ele quer e o Oriente sabe o que ele quer. Quem é dono da verdade, né? Quem que é o dono da verdade? Não sei. E se e se isso for acontecer, essas mudanças se dão paulatinamente. Tem que dar tempo para as coisas decantarem. Arejar, por exemplo, o hijab, né? Pode usar ou não pode usar? Eu lembro que tinha uma comissão há um tempo atrás acho que era da França. Isso é bem típico francês, né? Elas foram... são as mulheres libertárias, feministas, que quando foram visitar, se não me engano foi a Turquia, todo mundo botou o hijab. Fala assim, mas... vocês falam que estão sendo oprimidas pelo homem, pelo patriarcado no Ocidente. E aí vocês usam hijab no Oriente e tá tudo ok? É um problema. Ninguém resolveu isso ainda. Porque é um problema. Até eu vou te dar um exemplo que eu tive, mas foi mais uma experiência no Iêmen disso, que lá Tranquila eu uso, também, né? De boa, Iemenzão. Opa, Iemenzão, bora lá. Fechamento Foi nosso. Iêmen. Quem compra? Quem compra? Nossa, velho. Na verdade, porque eu sempre usava da rua, né, o lenço, né, mas óbvio que não é minha religião, que eu usava apenas por respeito, mas teve um dia na maternidade como só tinha mulher, elas falaram assim, ai, pode tirar, não precisa ficar com ele. Eu falei, tirei, juro, a sensação que eu tinha é que eu tava pelada, eu falei, não, eu até falo que pra mim, a sensação do hijab, ela é um pouco parecida com o topless da praia. Tipo, hoje em dia andar sem máscara na rua. Você tem dúvida que um dos objetivos de fazer a mulher usar isso é porque ela se sentisse assim? Eu não tenho dúvida que culturalmente um dos objetivos, uma desiderata. Eu já fui atrás disso. Isso. Culturalmente é assim. Isso. E eu perguntei pra um cara lá, tudo bem que eu tava na Disney, né? Eu tava em Dubai. Né? E aí eu perguntei pro cara do hotel. Isso aí. E ele falou, na verdade, assim, não é em relação à mulher, é em relação ao homem. Porque a gente sabe que os homens não conseguem controlar os seus instintos. Então a gente cobre as nossas mulheres, porque se o outro homem... A gente sabe que o cara não vai controlar. Então a minha mulher pode estar andando ali e o cara pegar ela e fazer qualquer coisa com ela. Então por isso que eu cubro, porque é para não correr esse risco. Isso foi o que um cara de lá me falou, tudo bem, na Disney e tal. E emendando uma pergunta, assim, né? Obviamente que não é que nem aqui, porque os homens não participam disso. Mas você, entre as mulheres lá, existe o culto ao belo, existe o culto ao corpo, a vaidade. Como é que é isso num negócio que é completamente escondido? Ou mulher é sempre mulher em qualquer lugar do mundo? Elas são muito vaidosas. Muito, muito, muito. Eu até aprendi no Iêmen, elas usavam, eu não vou saber os nomes, que é quando cobre, né, que só fica o olho. E depois de um tempo eu aprendi que quando eu conhecia uma mulher eu precisava abaixar, porque elas precisavam ver meu rosto. Olha que engraçado. De mulher pra mulher. É de mulher pra mulher. Marisa. Totalmente de mulher pra mulher. Precisava mostrar. E elas estão sempre maquiadas. Estão Joias, No Sex and the joias. City, Sex and the City 2, não sei se você chegou a ver. Eu assisti lá. Aí, quando elas tiram, é Louis Vuitton, elas estão mega isso produzidas. mesmo, é assim, isso achei mesmo. curiosíssimo isso. Eu tive essa experiência no shopping lá, cara. Assim, eu fui viajar com a Ana e tal, a gente fez uma escala em Dubai. E aí ela foi lá ver os negócios de maquiagem, eu fiquei sentado vendo qual é que era do shopping, então em frente à loja de maquiagem. Cara, e é o lugar mais lotado do shopping, velho. Bombado. E aí, tudo bem que eu tava num lugar que tem o viés de observação ali, mas, cara, você via por baixo da burca, comecei a reparar isso, né? Então, assim, era tipo calça jeans e, tipo, vários sapatos fudidos de marca e tal. Tudo bem que eu tava em frente à loja de maquiagem, mas, cara, bombado. E eu tinha essa suspeita de que as mulheres eram vaidosas, mas elas são... ela é meio fechada e talvez, na melhor das hipóteses, pro marido, né? Mas é diferente, né, cara?
A gente ainda fazia uma piada no Iêmen, porque no Iêmen eu usava baia, né? No Afeganistão, não. A baia é o preto, né? E é tudo preto, pra mim era tudo igual. E aí a gente falava assim, como é que será que elas devem conversar entre elas? Ai, que linda a sua baia, porque é tudo igual. E aí a gente descobriu que sim, elas são diferentes. E elas escolhem. Um dia eu tava no hospital e elas estavam, tipo, escolhendo, assim, que alguém tava vendendo, olha essa que linda. E eu falava, gente, mas elas são todas iguais. Não, tinha isso também. Então, a escolha da baia linda. Posso fazer uma pergunta? Você teve medo em algum momento? Então, todo mundo me faz essa pergunta. Eu não tive. Eu tive, na verdade, no momento da invasão, no dia que foi invadido, foi um pânico, né, assim, das pessoas correndo. Não aconteceu nada, mas todo mundo ficou em pânico. E eu mantive muito a minha calma. Eu só pensava na minha família, assim, porque eu pensava assim, eles não precisavam passar por isso. Assim, eu pensava muito sim. Mas eu falava assim, por que eu tô fazendo isso com os meus pais? Se der ruim, não é comigo, é com eles o problema, né? Eles vão sofrer. Eles vão sofrer. E aí eu ficava nesse sentimento. Teve alguns dias, assim, que foi o dia da entrega de armas, que a gente não sabia se ter luta ou se não ia ter luta. Uau. Que até, na verdade, esse dia foi assim, não vou dizer que eu fiquei com medo, mas eu lembro que eu tinha ido correr e falei, vou tomar banho. Aí na hora que eu fui tomar banho, rolou uma mensagem, fiquem espertos. Eu falei, não. Então, peraí, eu não vou tomar banho porque fugir pelado é muito difícil. Vai causar furor. Imagina a mulherada de burca e ela passando correndo pelada. Acho que ia chamar atenção. Não sei, acho que ia chamar atenção. Aí eu falei, não, deixa eu ficar esperta aqui com a minha mochilinha pronta, que se der ruim dá pra correr mais rápido. Então foram esses momentos, assim, eu ouvi muito barulho, né, assim. Mas até no Iêmen eu acho que eu ouvi muito mais barulho, porque no Iêmen tinha muito bombardeio, né, então eu ouvia muito mais. Lá a gente ouvia muito tiro, mas era mais tiro festivo, né, que eles falam, tiro de comemoração. Ah, legal. Bacana. E aí no fim... Comando vermelho. Mas assim, eu vou falar que isso foi no Iêmen a primeira vez que eu ouvi esses tiros. Assim, a gente brasileiro, a gente ouve os tiros de jogos de futebol, né? Os fogos. E eu achava que era o mesmo barulho. Eu falava, gente, é fogos. Não dá brecha pro Camarão falar do Corinthians. Não, jamais. Mas aí eu fiquei achando. Mas aí depois, pior. É que com o tempo agora, eu já sei a diferença. Qual é o calibre, se é festivo. Eu já sei a diferença do tiro festivo e dos fogos de artifício. Então, assim, tem esse barulho, assim, mas não foi tanto que eu ouvi agora no Iêmen, eu ouvi muito. Até quando eu voltei do Iêmen, eu voltei bem assustada, assim, sabe? Qualquer barulho eu dava umas... Mas Camarão, agora não. Posso te provocar? Por favor. Não tem muito amor fati no que... a Zafa tá falando pra gente? Ame seu destino. Tem um cara que a gente fala com alguma frequência aqui, que é o Nietzsche. E uma das coisas que ele fala muito sobre força, sobre pessoas fortes. Não forte no sentido físico, mas forte no sentido mais clássico, no sentido guerreiro, no sentido de peitar a vida, no sentido de viver a boa vida, dar o bom combate. E tem muito essa ideia, o Magal estava falando agora, a ideia de que você tem que pegar a vida de frente e quando você peita adversidades voluntariamente, tem uma ideia muito de que você está pegando o touro pelo chifre. E é isso que ele está falando. Nietzsche tinha uma frase chamada amor fati, que é no sentido de amar o seu destino. Outra expressão que ele dava frequentemente é: se você for cair no abismo, você tem que cair no abismo dançando. Você tem que aproveitar todo esse momento, porque é o que você tem. Mas às vezes você escolhe a adversidade, outras vezes a adversidade escolhe você. Então o forte, ele vai peitar as duas igualmente e olhando ela de frente. E eu acho que você acertou, porque tudo que ela falou até agora é rigorosamente isso aí que você acabou de falar. O destino conduz à vontade e arrasta consigo os relutantes. É isso aí. Sêneca também tá junto com o Nietzsche aí. É estoico, né? Eu acho que é eu vejo muito... A gente estava conversando antes, né, Caião? E desde quando a gente já tem falado bastante da Zafa,
de trazer ela aqui há muito tempo, não foi de agora, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente tem conversado aí nos últimos 2-3 meses, desde que a gente começou a entrevistar o pessoal, a trazer a galera para conversar com a gente, que a gente tinha essa vontade, né? E a gente tem debatido muito isso e é muito claro que eu talvez eu esteja errado, mas é a minha opinião, que a Zafa tem muito do estoicismo nela aí. Até tem uma palavra que é bem próxima do estoicismo, que é a ideia de frugalidade, uma pessoa frugal. Que ela precisa, uma pessoa frugal precisa do quê? De muito pouco para viver. Eu preciso do meu basal e não é o luxus, que é a palavra grega, não é o luxo que atrai, não é passear de arte. Tem a ideia de viver a vida. Faz sentido isso pra você? Não, faz, e eu acho que até isso da coragem, do forte, muitas vezes eu até dou um pouco de questionada nisso, porque, assim, eu acho que eu sou corajosa, mas eu sou aquela, assim, onde é o quarto de segurança, pra onde eu posso fugir, pra onde eu vou correr. Então, assim, eu não tenho medo na hora que eu bolo toda a minha estratégia, assim, Você sabe? é corajosa, mas não é temerária. Então, assim, eu É brava, mas não é temerária. assim, tipo, eu não vou me jogar, eu vou ter que saber. Aí, tá bom, paraquedas tá funcionando pra eu pular? Então, eu vou pular, mas eu vou checar. São normalmente Então, as pessoas que conseguem fazer isso pela segunda vez. Aquelas que não têm isso, normalmente fazem isso uma vez só. Exatamente. Então acho faz bom, sentido, acho bom. faz Bom, todo. faz Te possibilitou ter mais Planejar. experiências. Faz eu voltar. Acho isso bom. Não, mas acho ó, isso bom. ela não sabe, mas o que ela tá falando é extremamente estoico, porque ela tá falando da dicotomia do controle. Ela tá preocupada com aquilo que ela tem controle. Ela consegue falar assim, não, calma aí, esse paraquedas tá aqui, deixa eu testar, ver se ele vai abrir, entendeu? Sobre isso eu tenho controle. Agora, sobre eu ter que pular do avião ou não no momento de problema, eu não tenho controle. Não tenho, O que mas fala eu isso? É testei. E o que faz o estoicismo? Se você tiver, por exemplo, num navio que tá afundando, Marília Mendonça, enfim, e o seu avião tá caindo, não tá no seu... O estoico fica tranquilo no sentido que isso não está no controle dele. Então, ele não pode fazer nada. Então, não tem que se punir ou sofrer por causa disso. Tem que aceitar essa ideia do amor fati do Nietzsche. Ele aceita o destino. E eu acho que tem uma sensação muito estranha também pra mim. Eu tenho até... Quando perguntam, por que você tá indo? Até você usou isso. Eu tô lá na sala tranquila, tô fazendo ultrassom, eu tenho meu apartamento, tenho meus amigos, minha vida é muito boa. Por que eu tô indo? É uma pergunta que eu não consigo responder. Mas, ao mesmo tempo, parece que eu preciso ir pra dar uma relaxada e voltar. E viver a vida. E dar valor pra essa vida boa que eu tenho. Então, é uma pergunta difícil. Mas pra quê? Você é louca? Então, eu fico tentando buscar essa resposta, mas eu não consigo. Mas é meio que tipo como se fosse um chamado que se aceita. E na verdade, teve alguns momentos que sim, eu estava no meio do tiro, mas a sensação que eu tinha, sabe assim, tô indo ali pra um retiro espiritual, dá uma centrada na minha cabeça e daqui a pouco eu volto. No meio do tiroteio, mas ainda ela vê Mas com eu sentia o espírito, ela tá preocupada com o assim, espírito, né? Era muito louco, assim, porque era um desligar, era um negócio assim, tipo... Sim. Era isso. Sim. Era isso. Eu acho que... É o doido. A pergunta que me sobra... A maluquice, no melhor sentido da palavra, é você conseguir entender que você tem que habitar esse espaço. Uma certa ambiguidade. Sim. E você fala, eu estou bem nessa certa ambiguidade. Onde para as pessoas pode parecer meio louco, meio fantástico, ninguém sabe o que é e eu me encontrei aqui. E até isso que você falou muito, sei lá, do avião, eu não sei porquê, mas eu sempre falei, assim, que se um dia eu fosse participar de uma tragédia, eu ia dar entrevista porque eu ia sobreviver. Eu sempre, assim, mas desde adolescente eu falo. Se eu já tenho eu acho que começou isso quando foi aquela boate lá que pegou fogo, eu falava assim, eu ia dar entrevista, porque, gente, a galera fica em pânico, as pessoas morrem pelo pânico, né? Tipo, vou pular a janela, vou não sei o que, talvez tivesse uma luz gigante, saída de emergência, ninguém viu. Então, isso eu tenho sempre essa sensação. Como que um ansioso escuta uma declaração dessa? Fala pra mim, cara, o cara tem medo tem uma frase do Sêneca que ele falava algo assim, um sofredor sofre por antecipação muitas vezes até a hora dele sofrer de verdade. A gente chama isso de ansiedade. Você vai sofrendo muitas vezes até a hora do sofrimento. Zafa, você é sensacional. Obrigada. Cara, suas histórias são... Tá demais. Caião, você queria fazer uma pergunta, irmão? Quero, por favor. velho, quero. Vai lá. Então, assim,
Tem essa pergunta que eu sempre quis fazer pra você. Tem 30 anos, que é mais ou menos o tempo que eu te conheço. Uau. Não é isso. Eu sou jovem. Você... O Caio não. Eu não. Eu não. A minha alma é mais velha ainda. Você é a pessoa que eu conheço, a única pessoa que eu conheço que esteve no Iêmen. Uhum. Você é a única pessoa que eu conheço que trabalhou como médica no Afeganistão. Uhum. Mas não é disso que eu quero perguntar. Você é a única pessoa que eu conheço que não gosta de queijo mussarela. Sim. A minha pergunta é, nem derretido? Derretido sim, você sabe que sim. Como assim? Só derretido? Só derretido? Só derretido, então, a gente tá falando de metafísica do queijo, né? Então eu quero te perguntar o seguinte, a gente conta da história do herói, né? Então, assim, uma das coisas da história do herói é que ele aceita o chamado para uma missão, para uma coisa que ele tem que fazer, que ele não entende, que ele não sabe, e ele vai. E ele vai e no final dá certo, afinal de contas ele é o herói. E tem um monte de ajudas no meio do caminho, né? Ajudas físicas e metafísicas, né? Então, eu queria que você... O que tiver a cabeça, assim, de uma coisa que você fez, quer seja no Iêmen, quer seja no Afeganistão, quer seja no Brasil, no interior onde você teve, mas que claramente você não planejou, só deu certo porque você teve uma ajuda que você não planejava, né? E física, metafísica, uma coisa que te aconteceu, uma coincidência, alguma coisa... Mas é que eu imagino que para todo herói isso é importante, né? E a tua alma é uma alma de herói, né? Como é que você sente isso? Conta, como é que você entende essa pergunta? Fala aí o que você quiser. Na verdade, essa pergunta eu entendo como eu comecei as minhas missões internacionais, né? Que eu saí do Brasil, primeiro caso de Covid, no ano passado, né? 2020. E eu cheguei numa conexão na Etiópia. E me falaram, você precisa voltar pro Brasil. Eu falei, foi assim, o balde de água fria, porque eu tava totalmente preparada pra ir pra missão, e você vai voltar. E eu pensava assim, como é que eu vou voltar? Como é que eu vou falar pro meu chefe que eu voltei? Como é que eu vou conseguir emprego? O cara da Etiópia falou fudeu, e ela não queria. O cara da Etiópia. E ela tava sangue nos olhos. Vamos. Total. Aí, o que aconteceu? Meu visto da Etiópia foi... Na verdade, eu precisava pegar o voo pro Brasil, que é óbvio que eu não tinha todo dia, para voltar pro Brasil. Só que para isso eu precisava de um visto da Etiópia. E negaram o meu visto da Etiópia. Olha lá. Negaram. Te negam na Etiópia. Eu fui negada na repensar Etiópia. a sua vida. Você foi bloqueada na Etiópia. Eu preciso fazer alguma coisa. Na real, eu não sei se negaram meu visto, se não entenderam meu inglês, se não sabiam o que eu tava querendo. Eu já entrei eu já fui cancelado na balada, não deixaram eu entrar, cara. Eu tenho amigos que podem testemunhar, mas, cara, voltar pro seu país... Mas eu tinha que ficar 2 dias lá pra isso, eu precisava de visto. Aí me falaram, tá bom, segue a viagem. E precisava ir pra um país que chama Djibouti. Sim. Os caras falam como se fosse uma coisa Djibouti normal. é um país. Qual a capital do Djibouti? Qual a capital do Djibouti? Qual a capital do Djibouti, velho? Djibouti, a capital é Djibouti. Tá vendo? Quando você não sabe, vou te ensinar uma coisa. Quando você não sabe a capital do país, você fala Djibouti City. Que entra, irmão, não entra. É isso. Piores para esse Distrito Federal. Federal District Djibouti. Não, aí eu tive que seguir minha viagem. Falaram, vai, porque já que você não pode cair, de lá você volta pro Brasil. Vai pra casa no Djibouti. Lá fui eu. Aí nisso eu lembro que eu tava lá, conheci um cara da Filipinas que falou pra mim, peraí, a gente vai ter que voltar pro nosso país? Não, o que a gente faz? Aí foi aquela história. Aí de repente alguém me liga no inglês, que eu falava, gente, eu acho que eu não sei falar inglês. Porque o cara falava e eu não entendia nada. Até que eu entendi uma parte assim, você sabe fazer cesárea? Uou! Você falou eu? Geo brasileira? É o que eu mais sei. É o que eu mais sei. Meu nome é Carolina Cesária Zafalon. Carolina César Zafalon. É isso mesmo. Meu dia a dia. Fiz 10 ontem. Então... Aí eu falei, não, eu sei fazer cesárea. Aí ele falou pra mim, então você quer ir pra casa ou você quer ir pra Morra?
Olha o nome, olha o nome. Nossa! Atenção para o nome. Nossa! Aí eu falei... Casa, você falou Não, casa. eu falei, eu quero ir pra Morra. Cara, é isso. Não Herói. tem como ser mais herói. Vamos pra Morra. Vamos pra Morra. pra Morra. É logo depois de Sofra. Primeiro você sofra e depois você vai pra Morra. É só se for assim, velho. É Ulisses. É Ulisses. É muito Ulisses. bizarro. Você já Com tinha parado pra Calypso, pensar cara, é que isso? você escolheu ir pra Morra? Não, Isso, então, não sei se e ficou até, claro na na sua real, cabeça. eu acho que nem deve pronunciar assim, mas eu não conseguia falar Agora de outro ficou, jeito. Morra. E eu falava, é Morra, é Morra. E na hora que Nossa, você aceitou com essa sensação, né? Não, Provavelmente. eu né? aceitei sem saber pra onde eu tava indo naquele Então, momento. que nem a morte, né? Fedon Sério, cara, na boa. Exato, velho. Não, calma aí. Na boa. Chegou lá, você fala assim, ó, pandemia, a casa tá caindo. Você tem duas opções. Ou você vai pra casa, ou você vai pra Morra, que é tipo, velho, Não. o lugar que a gente nem tem ideia. Aí você Acho que mandou... Eu também Não, não sabia, eu falei, eu vou pra Morra. Reginaldo, você pode ir pro seu lar. Você pode ir pro seu lar. Lar, home, sweet home. Pode ir pra cá, lar. Ou você vai pra Morra. Vai pra Morra. Mordor. É porque a certeza que a pronunciação deve ser Mordor. Não, e Mas se a você gente volta pra morre. casa, dá pra você meter um Instagram fudido. Nossa, Isso. não fui liberada. Não tive essa ideia. Eu queria salvar. Eu queria Não, deixar. Cara, mas aí, e Exato. por que você quis ir pra Morra? Porque eu não queria voltar pra casa. A verdade é essa. Eu acho que qualquer coisa que me falasse, eu falasse, não, me preparei toda, eu vou voltar pra casa agora. Com que cara eu vou voltar pra... Não, porque até então... Ou seja, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Era Não, mais eu ou fiz o menos que eu tinha isso. que fazer, eu preciso ir. Jornada do herói. Aí fui. Aí, bom, na verdade, aí eu acho que tem uma coisa minha que eu não busco muitas informações. Então eu acho que eu não fico com tanto medo das coisas dar errado, porque eu não. Sabe o eu que não chama olho Morra? o que tá- Sabe o que chama Morra? Sabe o que chama Vou ficar com Morra? Só porque eu não sei onde Não, fica. aí cheguei no aeroporto pra ir pra tal da cidade. E aí eles falaram, então, porque aqui o aeroporto fechou. Se o voo não sair, é só daqui 3 meses. Não, na verdade era daqui 2 semanas, mas depois eu descobri que era daqui 3 meses. Depois, assim, Ele olhando só pra te trás... contou depois. Não, não é que me contou depois, é que depois acharam que a pandemia ia se resolver em 15 dias, né? Na verdade, foi isso. Mas aí consegui nesse último voo, que demorou muito pra conseguir autorização, foram 8 horas no aeroporto. E assim, ou eu pegava esse voo, porque aí já não tinha mais opção de ir pra casa. Ou casa Realmente- ou morra. Não. Agora é só morra. Agora é só Morra, porque você escolheu ontem, o aeroporto fechou, não tem como. Ou então você vai ficar preso em Djibouti City por durante, sabe lá quando. Você tá maluco. Aí eu cheguei... E você tava de boa ali, né? Não tava. Esse dia eu fiquei tava bem com frio na barriga. Aí, bom, aí eu sei que eu cheguei. Aí na hora que eu cheguei, na verdade, me aceitaram lá, porque eu não tinha pra onde ir. E aí eu descobri que era um hospital de trauma. Ah, um hospital de trauma e eu sou GO. Beleza. GO que fez medicina fetal por muito tempo. Legal. Então nem cirurgia ginecológica eu fazia. Top. Sei que, você vem pra cá, faz as cesáreas. Bom, eu sei que no fim da história... Pós-mortem deve ser, né? Não, fiquei 3 meses presa lá, porque também acharam que eu ia ficar só 2 semanas, 3 semanas, mas aí o que aconteceu? Covid, fechou mesmo o aeroporto, né? Aí eu fiquei 3 meses lá, no final, eu até lembro do anestesista. Esse dia, acho que foi marcante pra mim, porque eu tava lá, fazendo uma chinfo pública num homem, Olha lá. No homem, mas Não, como assim, não, velho? pra isso tirar, aí. para Aí começa, procurar uma bala Velho, no tórax. Quando você tá em Morra, velho, quando você tá em Morra, essas coisas acontecem em Mas, Morra, assim, velho. foi muito treinamento também, nesse dia final, porque assim, começou a dar tudo errado e eles falavam assim pra mim, Carol, abre, porque eu vou passar Você prefere passar o dreno de tórax ou abrir? Eu falei, eu prefiro abrir. Tava nessa sensação, era um hospital de trauma, muito perto da linha de frente. Então tinha uns partos lá que eu fazia, mas assim... Chegava grosso, metade do corpo, você tirava. tirava. Mas assim, o grosso era um hospital cirúrgico e, na verdade, Quando era você uma fala vaga... linha de frente, qual a distância da hora onde cai a bomba? Mais ou menos. Então, O que é a linha de frente? Fala pro ignorante aqui. Então, que eu não sei. nessa missão davam 100 quilômetros, mas depois, na outra parte do Iêmen, eu fiquei a 20. 20K? Meia maratona? 18, era 18. Aí dependendo do Faço em grito, 1h30. dependendo do grito do cara, Dá pra escutar. você escuta o Dá cara pra gritando. escutar. Por isso que eu falo, essa missão tá do maluco. Iêmen, À ela noite, foi muito à mais noite. tensa do que... Não, é da guerra. É. 18 quilômetros da guerra. Não, então, você tá maluco. Tá louco. Ainda abrindo Essa primeira- barriga de homem.
Então, mas não, essa daí, não. 18 foi quando eu realmente. Depois, Ah, porque essa depois era disso 100, eu fui pra né? maternidade. Essa daí eram 100, 200. Mas chegava muito, né? Aí eu adquiri essa habilidade de Conta aquela estar história. baleado. Conta aquela história que vai. Essa é sensacional, Qual? cara. Qual Que você, delas? que você tava doente lá, que você tinha pego o que era? Dengue, sei lá, né? peguei dengue, E aí verdade. rolou um que você teve que sair. Conta essa história aí. Na verdade, de qual parte dela? Você tava. Não, é que assim, eu vou contar. Então Pode você, contar, você porque eu disse. não sei qual parte Você dela. disse eu tô mentindo, né? Tá. Que uma vez ela foi em casa e começou a contar essa história. Eu falei, caralho, mano. Não, eu tava lá, tal, não sei o quê. Aí tive dengue, né? Não foi isso? Foi. Num lugar super, né? No Sírio-Libanês, né? Eu tive dengue lá, né? Dosaram minhas plaquetas e claro, né? Tava tudo bem lá. E aí eu tava em repouso, né? Porque afinal é o que você faz na dengue. É verdade, já até sei qual história Né? você tá falando. Aí você tava em repouso, porque vai piorar, né? Era o primeiro dia da dengue, não era isso? Aí no dia que piorou, você tava em repouso, conta aí o que rolou. Não, na verdade, foi assim, eu comecei a ficar meio esquisita, né? Aí acharam que eu tava com Covid, né? Porque era o momento. Tudo era Covid, né? Era o momento do Covid. Aí, enfim, fizeram um exame de sangue, eu tava com plaquetopenia, leucopenia. Aí Fudeu. fizeram teste de dengue, tava com dengue. E eu tava muito mal, eu fiquei muito mal, fiquei com muita dor, né, no corpo. Tipo, colhendo exame todo dia, sei lá pra onde ia meu exame. Hidratando, hidrata. Aí certo dia eu tava achando que eu tava melhor. Aí eu falei, não, acho que agora eu tô melhorando, né? Mas aquela história, assim, doía o corpo. Aí, de repente, eu tava lá dormindo. Falei, nossa, tá chovendo, né? Aí eu falei, nossa, mas tá chovendo? O céu tá azul. De repente, alguém vira e fala, corre! Eu, tipo, assim, com dengue. Do Dengue, Quem são vocês? Onde eu estou? Eu tô no sonho aqui na chuva. De repente a janela do meu quarto batia, assim, ó. Como assim, Tá velho? rolando. Aí nisso, corre! É bombardeio! Oi? Você com dengue no E IEM. você achou que fosse Tava a evacuando dengue a te parada? pegar? Hã? Tava evacuando o prédio? Não, estavam bombardeando próximo onde eu estava. Aí você tinha que ir, tipo, pro tipo, shelter. tinha que Pro shelter. É, exatamente. Isso, eram 4 lances de Você escada. tá maluco, E titio. eu com dengue. Aí eu peguei, desci correndo. Aí quando eu cheguei, a galera tava, tipo, no cantinho, assim, ó, morrendo de medo. Aí eu virei e falei, gente, eu tô curada! Eu falei assim, Jesus. quê? Eu falei, gente, eu desci correndo 4 lances de escada. Levanta e eu anda. sarei da... Levanta e anda. Jesus! Sai desse corpo que não te pertence, Vai, Satanás. Ela saiu levantando. Cara, que adrenalina não faz. Era eu tô isso, velho. ótima, Ah, não, agora eu tô falou assim, ótima. você achou que a dengue era o seu problema? Ah, think Imagina. again. Tava Here ótima. comes some bombs. Corre, eu corri. Depois disso, realmente eu melhorei. Jesus. Meu Caralho. repouso, minhas plaquetas subiram. Que? Não, esse é melhor que biotônico Fontoura, gema de pata. Corre. Não, meu, é a história da heroína aí, né, cara? Não tenho a menor dúvida que... Não, mas sabe que eu vou te falar uma coisa. Até, eu não sei, assim, mas eu acho que talvez vocês aí possam me explicar. Mas essa coisa do herói, às vezes ela me incomoda um pouco. Porque parece que você faz pelo heroísmo. E na verdade eu falo, não, eu faço porque é o que eu gosto. Eu não quero postar no Instagram, sabe? Não, cara. Então, Não. eu tô falando esse, que é um... é esse o problema. É assim, se espetacularizou tanto. Existe Rafa, você é demais. Então, eu não gosto muito disso. Mas então, aí que tá. Quem que é o real deal hoje? Quem que é de verdade hoje? Onde você consegue julgar a verdade? Tem um mundo tão plástico, tão É instagramável. o marketing das virtudes, né, cara? Já não, mas sabe que é A engraçado? verdade do meu filho é essa verdade aí. Então, eu queria fazer um contraponto, assim, de certa forma a gente, se pudesse falar isso, a ideia de imagem, né? Olhando só a ideia de imagem. Quando a gente era pequena, tinha momentos Kodak. Você lembra isso? O que era momento Kodak? Tipo Doriana. Era um momento muito autêntico Kodak. Mudou muito de momento instagramável, né? Precisa algo sublime naquele instagramável. O Kodak era muito bobo.
perto do que é instagramável hoje, né? E tem essa ideia de manipulação da imagem. A imagem do herói, a imagem da virtude, a imagem do que é certo. Porque, de repente, todo mundo, quando tem uma certa disposição, todo mundo virou virtuoso. E se todo mundo virou virtuoso, é porque não tem virtude. Porque não tem como todo mundo. A gente teve um papo aqui, ele tava falando exatamente disso, sei lá quanto tempo atrás. Eu não sei nem qual foi o convidado, mas eu lembro da conversa em que a gente tava tendo, né? E a gente tava falando isso. A gente vive numa geração onde você tem que afetar o que você é. Aquela porra daquele livro do desejo lá, né? Você é o que você acredita. Né? Então, isso antes é uma virtude existencial, né? Então, acredita que você pode viver sem comer e fica 3 dias sem comer e aí você vai saber a resposta disso. Simples assim. Não tem muita dúvida quanto a essa pergunta. A biologia responde, né? A biologia responde, né? Se você tem dúvida. Então, assim, a gente vive numa questão de marketing de virtudes. Então, as pessoas afetam o que elas são. E tem muitas pessoas que precisam disso para ter uma identidade, porque as pessoas não sabem o que elas são. Isso definitivamente não é o teu caso. Ainda que você não consiga, isso na minha impressão, ainda que você não consiga definir, esquematizar, mas você tem a perfeita ciência do que você quer e do que você não quer. Né? Então, as pessoas, e aí a gente, voltando à história, o papo era exatamente esse, né? A gente vive num negócio de marketing de virtudes. E virtude é uma coisa que você reconhece no outro, você não arroga. É por isso que você está falando. Arroga vem de abrogare, colocar para fora, ou da questão da arrogância, né? E aí que parte a ideia do contrário do herói, que o herói ele não arroga, ele é humilde. Ele não se intitula virtude, Ele não é dada pelo enxerga. outro, né? Porque exato, a virtude é enxergada no herói e não o herói que diz que ele é corajoso ou que foi o que você acabou de falar. Não, então, porque eu acho que muitas vezes esse negócio assim, nossa, que orgulho de você. Você é o herói. Eu falo, não, mas vocês estão perdendo o sentido do que eu tô fazendo. Porque eu acho que o que eu vejo muito é como perfil profissional. Assim, o meu perfil profissional é esse. Então, por isso que às vezes eu acho que isso, o herói, e eu acho que sim, muita gente se satisfaz com o herói também. É uma coisa que é gostoso também, né? Sim. As pessoas falarem bem de você, tá, mas às vezes eu falo, não sei. Não é gostoso, mas cansa rápido. Então, mas eu acho que isso é um perfume doce. Mas, tem uma frase que é falsamente atribuída a Churchill, e a frase é a seguinte: não são os gregos que parecem com os heróis, são os heróis que parecem com os gregos. Tem uma ideia de herói no sentido de exemplo. Então, acho importante a gente contextualizar isso aí. Então, herói enquanto exemplo. Eu entendi muito bem que você falou assim, característica profissional. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo, quando isso serve de exemplo, no sentido de exemplo positivo, no sentido de desde se encontrar até fazer sentido, até prover, até seguir a sua estrela, tem todo isso. Eu segui minha vida. Se você, vamos supor, daqui a 30 anos escrevesse uma biografia, seria uma biografia que outra pessoa poderia ler e falar assim, ela resolveu uns problemas pra mim. Sim. Então, eu acho que a gente tá tentando falar mais dessa ideia de herói. Sim. Não o herói perto do sublime, mas o herói bem pedestre. A humanidade do herói, né, cara? Isso, ele é algo humano, ele não é algo, não tá algo além. Tipo... não tem o semideus. É muito herói enquanto cada um faz a sua e que sirva de exemplo pro próximo. É tipo Ulisses largando Calypso e tudo que tinha ali. Ele poderia ter escolhido permanecer imortal e jovem, mas ele preferiu o cotidiano, a família e a pátria, né? Para um grego é isso. Para um grego, se você não tiver esse tipo de ideal, é similar à morte. Então ele prefere isso do que permanecer jovem o resto da vida. A gente sempre fala... Fudeu, né? Vai falar de Odisseu, nós vamos ficar aqui. Mas eu vou pegar uma partezinha do que você falou, só pra tentar falar algo diferente, porque senão a gente vai ficar 2 anos aqui falando de Odisseu, mas eu acho engraçado que você citou a Odisseia, né? Ele voltando pra casa, a trajetória do herói, quando ele bring it back home, né? Ele dá, o full spin, é a volta no ciclo, né? Na Ilíada, é o Odisseu que resolve a guerra de Troia.
E como é que ele resolve a guerra de Troia? É legal, os gregos ficaram 10 anos sitiando a cidade de Troia e não tiveram resultado nenhum. E Odisseu fala assim, vamos parar de dar guerra para eles. É mesmo, Odisseu? Nós vamos dar o que para eles? Um presente. Qual presente? Presente grego. Qual presente nós vamos dar? Um cavalo. Que cavalo? Cavalo de Troia. Essa ideia do Odisseu. Então eu acho muito legal, porque ele é um herói até na hora que ele resolve falar assim, ó, agora nós vamos parar com essa porra, deu. Nós vamos chegar a um certo fim. Então, ele dá um exemplo, ele mostra para as pessoas que tem jeito. Eu acho que essa ideia de herói, ele estava fazendo a dele. Ele estava tentando vibrar com o que era dele. E ele era um homem muito esperto. Essa ideia, Polymates. Ele é o cara de muitas ideias. É isso que ele é conhecido. E o herói pelo raciocínio, né? Não pela violência, né? Ele é esperto. Quando ele chega para Polifemo, o Cíclope, que fala, e ele fura o olho do Cíclope, quando ele se apresenta o Cíclope, ele fala assim, qual que é o seu nome? Ninguém. Exato, ele pergunta pro Polifemo. O Polifemo fala, Polifemo. E o Cíclope pergunta, e o seu? Qual que é o seu nome? Meu nome é Ninguém. Ninguém está me cegando. Quando ele cega o cara e o Cíclope clama pelos irmãos para ajudar a pegar os caras, fala assim, irmãos, ninguém me cegou. Que genialidade. Ele era esse tipo de herói. O Odisseu talvez seja um dos meus heróis preferidos, então eu sou suspeito para falar. Grande super-herói. Porque na história e no mito, o Odisseu ele representa a inteligência. Né? Então o Aquiles representa a força, né? Então na Guerra de Troia, virtuosismo, e o Odisseu representa a inteligência. E na Odisseia, quando ele tá voltando para casa, né? Então ele tá fora e ele tá no seu sentido de voltar para casa, né? Ele demora 20 anos. 20 anos pra 10 anos. 10 anos. Então, 10 anos. São 10 anos de guerra e mais 10 anos para ele voltar para casa. Desses 7 ele passou em Ogígia com Calypso. É isso aí. E quando ele resolve, né, quando os deuses resolvem que ele pode voltar, né, porque Poseidon, na verdade é um deus, ele tem uma treta com Deus. Mas então, o Poseidon estava fora, ele foi receber uma oferenda na África, e aí os caras liberaram, né, a Palas Atena chegou pra Zeus e falou, libera o cara que ele é nosso, fechamento nosso. Ele é escolhido pra ele voltar pra Atena. E aí ele voltou. E quando você tava falando do Odisseu, e assim, é muito louco, né, o mito do Odisseu e o mito do herói, porque você lembrou de Calypso, ele lembrou do Polifemo, e eu lembrei de quando ele chega num reino, que eu não vou lembrar agora qual que é, mas que os caras que levam ele de volta para Ítaca, que eles eram sabidamente bons navegadores. Fenícios? Então, eu diria Fenícios, mas tem um nome, mas ele... Fala agora, garoto. Na volta dele pra ilha dele. E assim, ele tinha acabado de passar um puta de um perrengue, e aí... Físis. Feácios, talvez. Feácios. Isso. Que eu lembrei como fenícios, enfim. Mas os caras que eles sabiam os caminhos dos mares, né? Então ele voltava pra casa rápido, né? Só que quando ele chega lá, cara, ele era o fudido. Ele foi quem resolveu a guerra de Troia. Já se cantava prosa e verso do cara. Ele tava desaparecido, o filho dele, os caras estavam querendo comer a mulher dele, o filho dele tava pra perder as posses e davam ele como morto. E ele tava tentando voltar pra casa pra poder salvar e resolver a porra toda. Bom, muito bem. Deu uma puta treta, ele tinha uma embarcação, ele era o chefe da embarcação, todo mundo morreu, tal, não sei o quê. Final das contas, ele tava pelado no meio do mar. Então, você falou de pelada, né, de estar aqui. O mar, na história, representa a tua consciência, né? Então, representa as tuas... o símbolo do mar é o símbolo das coisas que acontecem. Então, por isso que tempestade é quando você está muito encanado, preocupado e tal. E quando você fala em tempestade, é disso. E ele chegou, cara, pelado, subiu no meio das pedras e tal, e ele se deu de... Ele chegou lá e falou assim, eu preciso falar de alguma maneira. E eu preciso ser reconhecido e eu não tenho nada, eu tô pelado e tudo mais e tal. E aí ele subiu e tava a princesa, né, filha do rei, lá limpando as coisas, lá lavando a sua roupa tal, e não sei o quê. Que sonhou com Atena, e Atena que falou pra ela, ele junto com as empregadas, não sei qual era o nome na época, que iriam lavar a roupa. Então Atena deu a ela essa visão através do sonho. E ela chegou e falou, e levou ela até o rei. Sim. E ele levou ele até o rei, e o rei, o que ela deu uma roupa pra ele. O rei alcinou. Alcinou, é isso aí. Deu a roupa pra ele, ou seja, deu alguma dignidade pra ele, e na hora que ele chegou lá, enfim, aí tem todo o desenrolar disso. Mas ela tava me falando, né, que quando ela tava falando, eu lembrei dessa passagem, né, então assim, você não tem nada, você não tem a sua especialidade,
você não tem a tua atuação profissional, você não sabe o que vai acontecer, você tá se cagando, né, do que vai rolar ali, você não tem previsibilidade nenhuma. Quando ela tava falando, eu lembrei dessa situação, né? Pelado e fudido num lugar onde ele não tá. E ela se sente confortável nessa história, né, meu? Então, é nóis. Eu acho que isso ilustra o tanto quanto a Zafa pra gente é uma baita heroína, pelo que ela faz, pelo que ela assume pra ela como a verdade dela. O que ela nos ensina vai muito além da medicina. Ela nos ensina a vida mesmo. Acho que é um jeito muito diferente de vê-la, mas é um jeito muito bonito e um jeito muito inspirador. Então, eu acho que antes de tudo a gente só tem que agradecer você por tudo que você falou pra gente, por tudo que você deixou aqui nessa mesa como experiência, e a minha sensação total é de gratidão. Infelizmente a gente tem tempo, a gente tem que terminar. Então eu queria, Zafa, que você desse suas considerações finais antes do Camarão e do Caio darem as suas. Não, eu tenho muito a agradecer. Pra mim, assim, é muito bom falar disso. Às vezes eu acho que eu até me empolgo demais. Mas é bom, assim, compartilhar. E eu acho que até o fato de ouvir a minha versão, sabe? Isso que eu falei um pouco do herói. Eu acho que tem muito julgamento envolvido também. Eu acho que não é tão fácil ir. Eu escuto muita coisa ruim também, assim, sabe? Ou talvez não falem diretamente, mas você sente, sabe? Por que tá indo pra longe se aqui tem tanta gente precisando, né? Então eu acho que é isso, mas então vamos conhecer essa outra medicina, é outra coisa, é isso. Então eu acho que assim, a oportunidade de falar pra mim, ela também vem como um desabafo aí de ouça a minha versão da história, sabe? Então é isso que eu tenho pra agradecer muito. Sinta-se à vontade de sempre que você quiser, você está mais do que convidada pra voltar pra conversar com a gente. Camarão. Falamos muita coisa aqui hoje. Jesus. O que eu tiro, sei que dá pra falar disso tudo, é que você tem que conhecer a si mesmo. Você tem que saber qual que é a sua praia. Você tem que saber o que você quer fazer da sua vida. Pra você tá aberto a um monte de coisa, foram criadas várias oportunidades, o mundo tá aberto. Mas se você não souber quem você é, vou pegar uma outra frase de Sêneca, já que falamos tanto dele aqui hoje. Para um navegador que não sabe para que porto está velejando, nenhum vento é favorável. Saiba para onde você quer ir. Conheça a ti mesmo. Se você não souber para onde você quer ir, nem que o vento certo bata na sua vela, você vai falar, não sei. Não sei se é esse. Caião. Seguindo o vento do Marco, eu vou falar, né, o seguinte, né? Primeiro, obrigado, madrinha, né? Minha madrinha de casamento, então, e eu só tenho pra dizer isso, né? As pessoas, às vezes, me acham excêntrico, né? Porra, cara, você pensa nisso, fala isso, não sei o que, isso é meio estranho, né? Eu só posso dizer, é que você não conhece a minha madrinha, velho. Tem pior. Tem sempre o mais louco, né? Sempre tem. Zafa, muito obrigado. Foi um prazer ter você com a gente, ser a primeira mulher com muita honra, tá? Viu? Muito feliz por isso também. Pé direitaço, né? E a gente fala isso com muito orgulho, porque nós amamos muito as nossas mulheres e a força que elas têm, assim como você tem, e é visível. E então, muito obrigado e espero poder conversar com você novamente no futuro próximo aí. Sim. Nos veremos em breve. Com novas experiências. Isso aí. Quem sabe vindo... Notícias do cu do mundo. Pode ser, né? Não Quem saberemos. pode mandar notícias do cu do mundo? A Zafa. Boa noite, galera. Valeu.